Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje o tema do nosso vídeo é O Homem Após a Morte, do livro Principiante Espírita. Bom, após a morte, como é a separação da alma e do corpo? Como isso se dá? É de forma brusca, violenta ou gradual e tranquila? O desprendimento da alma do corpo se realiza gradativamente, com velocidade que varia de pessoa para pessoa, de acordo com as circunstâncias da própria morte. Os laços que ligam a alma ao corpo se desvinculam pouco a pouco e de maneira mais lenta, quanto mais material e sensual tiver sido a existência daquela pessoa. Outra questão. Qual a situação que fica a alma imediatamente após a morte do corpo? Ela tem consciência de si mesma? Instantaneamente? O que ela vê? O que experimenta? No momento da morte, tudo se apresenta confuso. A pessoa necessita de algum tempo para se reconhecer. A pessoa encontra-se tonta, como alguém que saiu de um sono profundo e procurasse compreender a situação em que se encontra. A clareza das ideias e a memória do passado lhe vão voltando à medida que desaparece a influência da matéria, da qual acaba de se desvincular, da qual acaba de se separar. E à medida que se clareia os pensamentos, muito variável é o período de perturbação que se segue à morte. Pode ser apenas de algumas horas, como de muitos dias, muitos meses e até mesmo de muitos anos. A perturbação é menor e passa mais rápido naquelas pessoas que em vida corpórea se identificaram com a possibilidade de vida depois da morte e de vida extracorpórea. Por isso é que elas compreendem bem mais rapidamente a sua situação. A perturbação é mais longa quanto maior for o apego material e sensual que aquele homem tiver vivido. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante ao estado que acompanha um suave despertar. Para a criatura cuja consciência não é pura, que amou mais a vida material que a espiritual, esse momento é cheio de angústias e de ansiedades, que crescem à medida que ela se reconhece. Então sente medo, muito medo, uma espécie de terror diante daquilo que vê e principalmente diante daquilo que antevê. A sensação, por assim dizer, física, é de um grande alívio, de um enorme bem-estar. Fica-se como livre de um fardo e o espírito se sente feliz por não mais experimentar os padecimentos físicos que o atormentavam momentos antes da morte. Sente-se livre e desembaraçado, como se tivessem tirado as correntes que o prendiam em seu movimento. Em sua nova situação, a alma vê e ouve outras coisas que antes escapavam à grosseria de seus órgãos físicos. Tem então sensações e percepções que na vida corporal são desconhecidas por nós. Uma observação importante. Estas respostas, bem como as que se reportam à situação da alma após a morte ou durante a vida, não são produto de uma teoria ou de um sistema, mas produto de estudos diretos feitos em milhares de criaturas, observados em todas as fases e períodos da vida espiritual, desde o mais baixo até o mais elevado degrau da escala evolutiva, conforme os hábitos da vida terrena, o gênero da morte e outras características. Referindo-se à vida futura, frequentemente dizemos que não se sabe o que nela se passa, desde que ninguém voltou aqui para nos dizer. Isso é um grande erro,
pois são exatamente os que nela se acham que nos vêm instruir sobre esse assunto. E hoje, mais que em qualquer outra época, Deus permite esse contato, como um aviso à incredulidade do homem e ao seu apego ao materialismo. Uma outra questão. A alma que deixou o corpo pode ver a Deus? As faculdades de percepção da alma são proporcionais à sua pureza, ou seja, à sua evolução. Só as mais evoluídas, as chamadas eleitas, as elevadíssimas, as puras, podem gozar da presença de Deus. Mais uma questão. Se Deus está em toda parte, por que os espíritos não o podem ver? Deus está em toda parte porque em toda parte ele irradia. Pode-se dizer que o universo está mergulhado na divindade, como nós estamos na luz solar. Os espíritos atrasados, menos evoluídos, entretanto, acham-se envoltos numa espécie de névoa que oculta Deus aos seus olhos. Essa névoa só se dissipa à medida que eles se vão desmaterializando e, ao mesmo tempo, se purificando. Quanto à vista, os espíritos inferiores estão em relação a Deus, assim como os encarnados, nós, em relação aos espíritos, como verdadeiros cegos. Outra questão. Após a morte, a alma tem consciência de sua individualidade? E como se verifica isso? Bem, se, após a morte, as almas não mantivessem a individualidade, tanto para elas como para nós, seria o mesmo que não continuar a existir. Não teriam elas nenhum caráter distintivo. A alma do criminoso, por exemplo, ficaria no mesmo nível que a do homem de bem. Como consequência, nenhum interesse haveria em se praticar o bem. A individualidade da alma é demonstrada, por assim dizer, de um modo material, nas manifestações espíritas, através da linguagem e pelas próprias qualidades de cada uma vez que pensam e agem cada uma a seu modo. Podemos observar, né? Umas são boas, outras más. Umas são sábias, outras bem ignorantes. Tudo isso prova a evidência que as almas ou espíritos não se acham confundidos num todo homogêneo. Nem é preciso falar das provas patentes que eles nos trazem de haverem animado este ou aquele indivíduo aqui na Terra. Graças ao Espiritismo, a individualidade da alma deixou de ser uma coisa vaga para ser o resultado da observação. A alma, ela reconhece mesmo a sua individualidade, por isso que possui vontade. A vontade é o maior atributo da alma. E também a capacidade de pensar próprias e distintamente. Essa individualidade é constatada por seu envoltório fluídico, conhecido como perispírito, que é uma espécie de corpo limitado que torna o espírito um ser distinto. Outra questão. Influi o gênero da morte sobre o estado da alma? O estado da alma é imensamente variável conforme o gênero da sua morte, mas o é, sobretudo, conforme a natureza e os hábitos que se tinha durante a vida terrena. Quando a morte é natural, o desprendimento se opera gradativamente, sem choques, e às vezes começa mesmo antes que a vida se extingua. Quando a morte é violenta, como nos casos de suicídio ou de acidente, os laços se rompem bruscamente. O que acontece? Surpreendido, o espírito como que fica tonto com a mudança operada e não pode compreender a sua situação logo em seguida.
Em tais casos, um fenômeno mais ou menos constante é a convicção em que ele, o espírito, se acha ainda encarnado, com a sensação que está vivo aqui na Terra. Essa ilusão pode durar meses, até anos. Em tal estado, ele vai para cá, vai para lá, pensando que se ocupa com seus negócios, como se ainda estivesse no mundo, e fica admirado pelo fato das pessoas encarnadas não lhe responderem quando ele fala com elas. Também se observa a mesma ilusão em outros casos, que não de morte violenta, mas naqueles indivíduos cuja vida foi dedicada principalmente aos prazeres e aos interesses materiais. Outra questão. Deixando o corpo, para onde vai a alma? A alma não se perde na vastidão infinita do espaço, como em geral se pensa. O espírito vaga, geralmente, entre aqueles que em vida conheceu, sobretudo entre as pessoas que amou, mas pode instantaneamente transportar-se a outras e grandes distâncias. Isso é um fato também. A alma conserva as afeições que tinha em vida? Bom, ela guarda todas as afeições morais, só esquece as materiais, pois não são mais de sua essência. É por isso que o espírito tem satisfação em ver os parentes e amigos e sente-se feliz em ser por eles lembrado. Outra questão. A alma conserva a lembrança daquilo que fez na Terra? Continua ela interessada pelos trabalhos que não pôde concluir aqui na Terra? Bom, isso depende de sua elevação espiritual e da natureza daqueles trabalhos que ela realizava aqui na Terra. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas do mundo material. Sentem-se felizes por se acharem livres das mesmas. Com relação aos trabalhos iniciados, procuram inspirar a outras pessoas encarnadas, vivas, o desejo de concluir esses trabalhos. Outra pergunta. No mundo dos espíritos, a alma encontra parentes e amigos que a precederam aqui na Terra? Não encontra apenas estes, como há muitos outros espíritos conhecidos de existências anteriores a essa última dele. Em geral, aqueles que o amam vêm recebê-lo à entrada no mundo espiritual e ajudar o seu desprendimento dos laços terrenos. Contudo, a impossibilidade de ver as almas mais queridas é uma punição para os que carregam culpas em suas consciências. Esse foi mais um vídeo aqui, vídeo de número 64. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deem um like aí para que o YouTube reconheça esse conteúdo como um conteúdo de valor e possa divulgar para outras pessoas. Peço que você divulgue em suas redes sociais e me ajude no meu propósito, no meu grande propósito, que é divulgar a doutrina espírita. Eu vou passar agora um vídeo com uma passagem da vida de Jesus. Espero que vocês gostem. Até a próxima, muito obrigado, um forte abraço. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele.
Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.